O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou. Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria. É uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou? Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por 3 pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite. A lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os convéses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpathia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpathia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite e 45, a tripulação do navio afundando lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu, era o SS Californian. O Carpathia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o capitão Lord. Ele não pôde ser acusado e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23 horas, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente. Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado 1 hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic.
mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama. O Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpathia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar, e aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos. Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente sim, o capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então o capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação, mas dessa vez não através de comunicação por rádio. O capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian, mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de 2 horas depois, o operador de rádio, Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Samson poderia responder a essa pergunta para nós. Samson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos. A tripulação do navio Samson capturava focas, o que é ilegal. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente trabalhava sem camisa por causa do calor e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão.
Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego. Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Asturias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio, mas o azar do Asturias continuou. Em 1914, se tornou um navio-hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Asturias rumo a Bolthead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Asturias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que, na verdade, foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas, junto com o tamanho, veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawke, um navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar, e os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawke ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. 2 grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de $30 por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. 5 minutos depois houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram à prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de 3 horas de distância. Na escuridão da noite e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde pegou o bote salva-vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais.
Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados, em uma corrida louca rumo ao convés. Depois se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote salva-vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916. Arthur ficou seriamente ferido, mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três, e também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. 2 eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água, mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com 5 anteparas estanques, ou seja, à prova d'água. Intactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos convéses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. Ele era o maior navio já construído em sua era e deveria ser inafundável. Mas poucos dias depois de sair em sua primeira viagem em 1912, o Titanic se foi sob as ondas implacáveis do Oceano Atlântico Norte. E de seus mais de 2.200 passageiros e tripulação, apenas 706 sobreviveram àquela noite trágica. Um navio menor teria se saído melhor na mesma situação? O tamanho do iceberg realmente foi importante? Foi um erro o navio mudar de rumo no último minuto enquanto tentava evitar o impacto? Estas são 3 perguntas que fazem as pessoas pensarem. E se? Sabemos que o Titanic era considerado uma maravilha da engenharia em sua época. Projetado por Thomas Andrews para a companhia de navegação britânica White Star Line, tinha pouco mais de 270 metros de comprimento e 53 metros de altura. Construído com espaço abundante para 840 cabines, uma piscina, uma quadra de squash, uma academia e 2 salas de jantar. Mas uma das suas características inovadoras e importantes podia ser encontrada abaixo do convés. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos projetados para serem estanques. Até 4 desses compartimentos poderiam ser tomados por água em caso de violação, com os 12 restantes ajudando a manter o navio danificado à tona. Graças a esses compartimentos, o navio foi considerado inafundável. Há rumores de que Philip Frank, vice-presidente da White Star Line, até declarou: "É impossível que o Titanic afunde. O navio é inafundável e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Em 14 de abril de 1912, isso provou ser um erro quando o Titanic atingiu um iceberg. À medida que o gelo rasgava ao longo do casco do navio, vários desses compartimentos estanques se romperam. Levou apenas 2 horas e meia para o Titanic afundar. O tamanho do iceberg que o Titanic atingiu selou seu destino? Um iceberg maior ou menor teria feito alguma diferença? Icebergs existem em uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles são pedaços de gelo que se separam das geleiras ou plataformas de gelo no Ártico e na Antártica, e agora estão vagando pelo oceano até que eventualmente derretem. Um dos icebergs mais altos já encontrados facilmente faria o Titanic parecer pequeno. Descoberto em 1957, tinha 168 metros de altura.
Isso é perto da altura do monumento a Washington. Imagine bater em algo deste tamanho. Icebergs menores, no entanto, podem ser igualmente perigosos. Alguns são do tamanho de casas e são considerados como pedaços de iceberg. Outros, mais próximos do tamanho de um carro, são chamados de growlers ou rugidos. Estes podem ser muito mais difíceis de serem localizados por navios e barcos, portanto mais difíceis de se evitar. E, embora menores, eles podem produzir muitos danos. Também é fundamental lembrar que os icebergs são sempre maiores do que parecem, com a maior parte de sua massa escondida abaixo da superfície do oceano. Na verdade, mais de 80% do volume de um iceberg está debaixo d'água. A maioria de suas bordas afiadas e irregulares não pode ser vista. Passe muito perto de um e você corre o risco de danificar o casco do seu navio. Como o Titanic não sabia de sua condenação iminente, um iceberg menor, atingido no mesmo ângulo, ainda poderia ter sido suficiente para derrubar esse poderoso navio. Agora é possível que, se o iceberg tivesse sido maior, ele tivesse sido avistado mais cedo. O Titanic poderia ter tido tempo de alterar o curso e evitar o impacto. Mas escapar daquele iceberg não teria garantido a segurança do Titanic. Ele estava viajando em um trecho perigoso do Atlântico chamado Iceberg Alley, ou Beco do Iceberg, que fica localizado a 402 quilômetros a leste e sudeste de Terra Nova, Canadá. Atrás de um iceberg pode haver outro, e outro logo depois. E assim a tripulação a bordo teria que permanecer muito atenta para evitar várias colisões potenciais, não apenas uma. Um navio menor poderia ter sido mais adequado para a viagem. O tamanho do Titanic era certamente um desafio quando se tratava de guiá-lo. Na verdade, tinha acabado de deixar sua doca em Southampton quando quase colidiu com outro transatlântico menor, o SS New York, escapando por apenas 60 centímetros. O gigantesco navio a vapor obviamente não foi feito para manobrar rapidamente em lugares apertados. Um navio cujo tamanho exigia tempo e espaço para mudar de rumo. Mas quando se trata de navios versus icebergs, o tamanho de um navio nem sempre importa. O Icelander era um navio a vapor projetado para viajar pela passagem interior no Alasca. No verão de 1901, atingiu um iceberg, que rasgou um buraco na parte da frente ou na proa do navio. A embarcação não afundou imediatamente, e a tripulação tentou guiá-la para um local seguro. Finalmente, o seu arco submergiu completamente, e a popa levantou para cima e para fora da água. Não demorou muito mais para que o navio afundasse completamente. Dos 168 passageiros e tripulantes, 128 sobreviveram, e 3 milhões de dólares em ouro foram perdidos. O Icelander tinha um casco de 73 metros, ou seja, quase um quarto do tamanho do Titanic. E esse tamanho menor não pareceu ajudar muito a evitar uma colisão com um iceberg. E depois teve o Hans Hedtoft, em 1959. Também conhecido como o Pequeno Titanic ou o Titanic dinamarquês, era considerado como o navio mais seguro à tona. Tinha 83 metros de comprimento, com 95 pessoas a bordo. Muito parecido com o Titanic real, o Hans Hedtoft foi projetado especificamente para lidar com a maioria dos desafios oferecidos pelo mar. Juntamente com seu fundo de aço duplo, também tinha um arco blindado e 7 compartimentos estanques. Como um navio assim poderia afundar? Mas podia. E aconteceu. Foi em sua primeira viagem, retornando a Copenhague, quando teve problemas. Em 30 de janeiro, atingiu um iceberg. Um SOS foi enviado, mas quando o Johannes Cruz chegou para ajudar, não se via mais o Hans Hedtoft. A única evidência da existência do navio era um colete salva-vidas que foi levado para a terra na Islândia, 9 meses depois. Novamente, o tamanho menor do navio não jogou a seu favor. Um Titanic de tamanho menor não teria garantido uma viagem segura em 1912. O e se final diz respeito à escolha de última hora quando o iceberg foi visto e o alarme soou. Primeiro, o Titanic poderia tentar uma parada completa, mas isso não era uma opção, já que o navio precisava de 800 metros para parar, e o iceberg estava a apenas 274 metros de distância. Em segundo lugar, o Titanic poderia tentar evitar o iceberg afastando-se dele. Isso foi o que o capitão pediu, mas a tentativa não teve sucesso, resultando em um corte profundo no casco do navio. A opção final? Colidir com o iceberg de frente. Isso teria feito alguma diferença? A resposta é um intrigante talvez. Alguns acreditam que uma colisão frontal teria salvo o Titanic. Nesse cenário, a colisão teria limitado os danos à própria frente do navio.
Em vez de o iceberg rasgar o casco e comprometer vários dos compartimentos estanques, apenas 4 dos compartimentos teriam sido violados. Isso significa que os outros poderiam fazer seu trabalho de manter o Titanic à tona. O navio poderia ficar preso, incapaz de se mover, mas permaneceria acima da água até que a ajuda chegasse, o que daria tempo suficiente para que um outro navio como o Carpathia chegasse ao local do acidente e levasse as pessoas para bordo e em segurança. Um dos designers do Titanic, Edward Wilding, fez uma observação semelhante durante um inquérito sobre o naufrágio. Ele argumentou que a maioria das pessoas teria sobrevivido a um acidente frontal e que o Titanic em si não teria afundado. Outros discordam, no entanto. Primeiramente, as anteparas especiais do Titanic foram projetadas especificamente para proteger o navio contra colisões com outros navios, e não com icebergs. Esses compartimentos se amassariam após o impacto, absorvendo parte da força, enquanto o outro navio absorveria o resto. Embora os danos ainda fossem extensos, as anteparas restantes manteriam o navio à tona, mas um iceberg não tem a mesma flexão em uma colisão que você experimentaria com outro navio. A maior parte da força seria absorvida pelo Titanic, resultando em danos maiores ao navio. Pior ainda, o impacto seria realizado por todo o comprimento do navio. Rebites estourariam, juntas rasgariam, os compartimentos inundariam rapidamente e o navio afundaria ainda mais rápido, resultando em menos sobreviventes. De qualquer forma, como na maioria dos e se, nunca saberemos realmente a resposta. Por mais trágica que tenha sido a primeira e derradeira viagem do Titanic, resultou em mudanças que ajudaram a tornar as aventuras no mar muito mais seguras. Resultados de interrogatórios sobre o desastre levaram à criação da Patrulha Internacional de Gelo, ou ICC, em 1914. Uma organização que rastreia icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico para garantir que os navios na área possam evitá-los. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, passou a ser exigido que os navios carreguem botes salva-vidas suficientes para acomodar todas as pessoas a bordo. Treinamentos regulares com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912. Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de 2 meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kansas e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Dean não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá. Então, embarcaram em Southampton como passageiros da 3ª classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir as mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em segurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpathia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou.
Milvina costumava dizer que nunca falava sobre o assunto Titanic, pois não se lembrava de nada mesmo, e que não queria que as pessoas pensassem que ela estava querendo chamar a atenção. Mas em 1985, uma equipe franco-americana se reuniu e localizou os destroços do Titanic. Eles estavam a cerca de 600 quilômetros a leste de Mistaken Point, Terra Nova, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Foi quando se confirmou que o navio se dividiu em dois. Durante décadas, as pessoas acreditaram que o navio tivesse afundado inteiro. Pensavam que o único dano significativo fosse o dano que o casco sofreu com o impacto contra o iceberg. Na realidade, ele se partiu ao meio entre o terceiro e o quarto funil. Isso aconteceu pouco antes de o navio desaparecer sob a superfície da água, e o evento todo, desde o momento em que bateram no iceberg, durou cerca de 2 horas e 40 minutos. As pessoas nunca deram muita atenção ao Titanic, até que esta equipe de pesquisadores encontrou os destroços. No último ano de sua vida, Milvina vendeu alguns bens de sua família em leilões para pagar sua estadia em um lar de idosos. Os itens que ela vendeu também incluíam uma mala cheia de roupas que sua família recebeu quando chegaram aos Estados Unidos e cartas de indenização que sua mãe recebeu do Titanic Relief Fund, um tipo de fundo de socorro do Titanic. As cartas de indenização descreviam a ajuda financeira dada aos passageiros que sobreviveram à perda de seus entes queridos. Ela viveu até os 97 anos, quando teve uma pneumonia. Ela era a mais jovem das 705 pessoas que sobreviveram à tragédia. O Titanic era o maior navio do mundo. Por ser tão grande, alguns pensavam que a embarcação deveria ter 4 chaminés de exaustão. Mas Thomas Andrews, o homem que projetou o navio, acreditava que apenas 3 eram necessárias. Então o Titanic basicamente tinha uma chaminé puramente decorativa. 2.200 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. Havia 908 tripulantes e o número máximo de passageiros a bordo, que era de 3.500. Como você provavelmente viu no filme, havia diferentes classes de passageiros. A riqueza geral estimada dos que estavam na primeira classe era de cerca de 500 milhões de dólares. E os pesquisadores estimaram que 6 milhões de dólares em coisas foram para o fundo do oceano junto com o navio. Na primeira classe, esse transatlântico era um lugar de luxo. Tinha 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 barbearias, salas de leitura e uma câmara fotográfica escura a bordo. Havia também uma piscina aquecida, mas apenas os passageiros de primeira classe podiam usá-la, ao preço de 1 xelim por vez. O navio também tinha banhos turcos e banhos elétricos, e os passageiros podiam usar cada um por 4 xelins por vez. O custo para construir este enorme gigante foi de 7,5 milhões de dólares, mas isso foi em 1912. Nos dias de hoje, seriam cerca de 200 milhões de dólares. As passagens de primeira classe custavam 2.560 dólares na época, o que equivale hoje a 61 mil dólares. O que tinha nessas cabines caras? Uma sala de estar, 2 quartos, 2 roupeiros e um banheiro. Você pagaria tanto por esses luxos? As equipes de pesquisadores ainda não exploraram muitas áreas do Titanic. Ainda é muito difícil acessá-las com veículos subaquáticos. Havia um treinamento de salva-vidas programado para o mesmo dia em que o Titanic afundou, mas ele foi cancelado por algum motivo. A tripulação havia feito apenas um treinamento de salva-vidas, e isso foi quando o navio ainda estava ancorado. Mas, mesmo que os membros da tripulação tivessem sido devidamente treinados e cada bote salva-vidas estivesse cheio, a capacidade ainda não era suficiente para salvar todos os passageiros. O Titanic era o maior objeto móvel do mundo naquela época. No dia 31 de maio de 1911, seu imenso casco desceu a rampa e chegou ao rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas estavam lá para ver o lançamento, que durou pouco mais de 1 minuto e aconteceu sem problemas. As pessoas que estavam no comando do navio imediatamente rebocaram o casco para uma doca gigantesca. Milhares de trabalhadores passaram a maior parte do ano seguinte trabalhando duro, construindo os decks e todos aqueles interiores luxuosos que deram ao Titanic seu visual elegante. Eles também estavam instalando as 29 caldeiras gigantes que alimentariam os 2 principais motores a vapor do navio. Tudo isso para obter o título de inafundável. O navio tinha mais do que apenas um defeito fatal. Você pode ter ouvido falar de uma de suas falhas de projeto. As divisórias herméticas não foram completamente seladas no topo. Isso permitiu que a água fluísse de um compartimento para outro, o que acabou afundando o transatlântico. Você já se perguntou quanto do Titanic ainda resta hoje em dia? Se você não mora em uma caverna, provavelmente sabe que já se passaram mais de 100 anos desde que o navio mais famoso do mundo naufragou.
O RMS Titanic, o maior transatlântico do mundo desde o início dos anos 1900, afundou durante sua viagem inaugural, poucos dias depois de deixar o porto. O navio atingiu um iceberg no dia 14 de abril de 1912, afundando com mais de 1.500 passageiros dos mais de 2.200 que estavam a bordo do transatlântico naquele momento. Por mais chocante que isso possa parecer, o Titanic levou mais de 3 anos para ser construído e apenas 3 horas para afundar. Se fosse hoje, o navio teria custado mais de 210 milhões de dólares para ser feito. Ele foi visto pela última vez na superfície do Atlântico às 2h20 da madrugada. Por muitas décadas, essa foi a última vez que as pessoas o viram, até 1985, quando o paradeiro do navio foi descoberto pelo oceanógrafo Robert Ballard. Foi quando algumas partes do Titanic tornaram-se visíveis mais uma vez. Uma das primeiras descobertas feitas pela expedição de Ballard foi que o navio de fato partiu-se ao meio antes de afundar. As primeiras missões exploratórias para o fundo do oceano, onde o Titanic está agora, só conseguiram ver o casco e o convés do navio. Segundo Ballard, o principal objetivo dessas missões era entender como preservar as ruínas da deterioração. Outro objetivo era recuperar o grande número de objetos pessoais espalhados pelo fundo do mar. Mais tarde, o explorador disse que a vista lá embaixo era tão chocante quanto emocionante. Na área de detritos ao redor do naufrágio, o oceanógrafo descobriu muitos pequenos objetos e pertences pessoais, vários dos quais ele trouxe de volta à superfície. Havia sapatos, alguns mais chiques que outros. Tinha peças de roupas que pertenciam aos membros da tripulação. Havia enormes hélices. Se na superfície elas brilhavam e reluziam, no fundo do oceano elas estavam cobertas e devoradas pela areia. Ballard apontou que a área onde os utensílios de cozinha estavam espalhados media mais de 1,6 km de comprimento. Havia pratos, panelas e frigideiras suficientes para equipar uma cozinha industrial inteira. Pela primeira vez, imagens de animação 3D revelam cenas emocionantes. As simulações mostram a evolução do Titanic desde quando ele partiu em 1912 até o estado de suas ruínas hoje. Mas as simulações não foram suficientes para o explorador do fundo do mar, James Cameron, que imaginou viajar até o coração do naufrágio pela primeira vez na história do navio. Sim, o mesmo James Cameron, que é o diretor de um filme muito famoso sobre o navio. Ele já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços do Titanic. Aqui estão algumas curiosidades interessantes para você. O diretor diz que sua verdadeira paixão sempre foi o oceano e que desde criança queria estudar o mar. Dirigir filmes, digamos, era seu trabalho diário. Quando surgiu a possibilidade de dirigir o longa do Titanic, ele disse sim, apenas para poder ver as ruínas do navio na vida real. De volta ao naufrágio. Segundo James Cameron, acessar apenas a parte externa do navio não foi suficiente para os pesquisadores. Eles precisavam entrar, analisar e fotografar o que restava do interior pomposo daquele que foi o maior transatlântico do mundo. Cameron pilotou um veículo robô inovador equipado com câmeras. Isso ajudou a revelar espaços no Titanic que ninguém jamais havia visto desde que o navio tocou o fundo do mar. Os banhos turcos, por exemplo, ainda tinham as paredes de azulejos quase totalmente erguidas. Esses banhos eram exclusivos para passageiros da primeira classe. Eles ficavam bem ao lado da piscina e da sala de jantar da terceira classe e foram projetados em estilo mouro. As pessoas que descansavam lá podiam pegar cobertores para se aquecer e pedir aos garçons que lhe trouxessem tudo o que precisassem. Se as fotos de antes do desastre eram incríveis, agora elas carregam um tipo diferente de fator surpresa, quando tudo que você vê nelas está escondido sob a superfície da água. Outra descoberta chocante foi o mastro do navio. Se olharmos para o Titanic em sua glória pré-naufrágio, o mastro chama muita atenção. Localizado na proa do enorme navio, o mastro tinha unidos os cabos de transmissão do sistema Marconi, um sistema de telegrafia sem fio. É também onde ficava a bandeira mercante britânica que o Titanic hasteou. O mastro estava a pouco mais de 30 metros de altura e tinha um ninho de corvo. Hoje em dia o mastro está irreconhecível e, atacado pela corrosão, desmoronou. O ninho de corvo também já era. Agora, podemos ver por que o Titanic atual é um verdadeiro tesouro para os exploradores do fundo do mar. Como o naufrágio do navio está a uma profundidade aproximada de 3.800 metros, a luz do sol é inexistente lá. Assim, as missões pilotadas dependem de equipamentos tecnológicos de ponta para o levantamento da área. Por que você acha que o Titanic desapareceu dos olhos do público por mais de 70 anos? Bem, porque naquela época a tecnologia não era avançada o suficiente para as pessoas descerem até lá, assim como para trazerem boas imagens do naufrágio. Foram cineastas que impulsionaram essa tecnologia ao tentar filmar debaixo d'água. Eles começaram construindo caixas para colocar suas câmeras dentro. Agora, a fotografia do fundo do mar é altamente avançada e nos permite ficar maravilhados com a grandiosidade da vida subaquática.
Claro, tirar fotos no fundo do mar não é uma tarefa fácil. Por um lado, para suportar essa pressão subaquática maluca, os submarinos precisam ser muito fortes e ter paredes grossas, não menos do que 28 centímetros. Além disso, os exploradores têm que entender como filmar e fotografar quando quase não há luz por perto. Havia outra coisa que tornava a captação de imagens do Titanic ainda mais difícil. Quando os destroços do navio foram redescobertos pelos cientistas, estavam cheios de bactérias enferrujadas de cor vermelha, que dificultavam ainda mais a obtenção de boas imagens. Acontece que a cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, o que é lamentável para os fotógrafos. Por esse motivo, os veículos que descem para percorrer as ruínas, operados por humanos, são equipados com poderosos dispositivos de iluminação. Quando você vê algumas partes do navio de longe, parece haver uma cera marrom avermelhada pingando por todas as ruínas do Titanic. Mas na realidade, essas estruturas em forma de pingente são colônias de micro-organismos. Quando o navio afundou, levou junto uma enorme quantidade de bactérias que não existiam no fundo do oceano. Mas agora, essas bactérias unidas às condições extremas no fundo do oceano se transformaram em uma combinação desastrosa para as ruínas do navio. Essas colônias vermelhas de micro-organismos, na verdade, se alimentam de ferro e aço, que é basicamente tudo o que resta do Titanic. Um tipo desses micro-organismos são as bactérias chamadas Alomonas titanicae. Elas podem comer até 100 quilos de ferro por dia. Isso torna o Titanic uma fonte de alimento gigantesca para elas. Houve muitas especulações sobre a expectativa de durabilidade do navio naufragado depois que os pesquisadores descobriram essa ferrugem bizarra. Mas, de acordo com Cameron e sua equipe de pesquisa, o Titanic não vai se desintegrar tão cedo. Em uma das últimas expedições ao naufrágio, um veículo pilotado foi financiado para identificar especificamente uma cabine. Ela pertencia a um passageiro muito importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sim, como o museu. Guggenheim era filho de um magnata da mineração e membro do grupo de elite que embarcou na viagem transatlântica do Titanic. Nascido na Filadélfia, Guggenheim estava viajando de volta para os Estados Unidos, mas, como todos sabemos, ele nunca chegou ao seu destino final. Por um preço que variava de 400 a 800 libras em 1912, o equivalente a 84 mil libras hoje em dia, era possível reservar uma acomodação chamada cabine. As cabines do Titanic eram o tipo mais luxuoso de quarto de primeira classe. Elas ficavam nos decks B ou C e eram decoradas em mais de 11 estilos diferentes: jacobino, georgiano, renascentista italiano e por aí vai. Esses quartos eram cheios de painéis esculpidos e marchetarias, feitas de madeiras exóticas e raras como mogno, carvalho e assim por diante. Guggenheim ocupava um desses quartos luxuosos. 100 anos depois, um de seus descendentes financiava uma missão inteira só para localizar a cabine exata em que o homem estava. Essa expedição se transformou em um documentário para a National Geographic, e eles conseguiram identificar qual era a cabine do Guggenheim. Então, parabéns para eles! Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em 6 navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Ele seria um vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avaliando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso o deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos em um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar,
esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam, mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores. Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão. Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa avaliação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. O abastecimento contínuo de carvão garantiria que as turbinas girassem em um ritmo constante e acelerado, não para o que o Titanic foi projetado. Ele foi concebido como um luxuoso navio de passageiros e não para quebrar recordes de velocidade. No entanto, a tripulação ficou entusiasmada com a ideia de o Titanic ser reconhecido não apenas como inafundável, mas também como o mais rápido. John e sua equipe continuaram a jogar carvão na fornalha por vários dias. A temperatura dentro da proa ficava mais quente a cada dia. O calor contido na antepara era tão forte que enfraqueceu as emendas e rebites das paredes de ferro. Mais 2 dias, só mais 2 dias. John ria, tentando levantar o ânimo de seus companheiros enquanto trabalhavam incansavelmente. O Titanic estava em alta velocidade pelo mar calmo. Greg olhou para a frente, acima da torre de vigia, atento, pois estavam agora na região dos icebergs. Independentemente de o caminho estar livre, horizontes falsos podem ocorrer, criando confusão sobre a distância real dos objetos. Enquanto viajavam nas águas da corrente do Golfo para a corrente mais fria do Labrador, as colunas de ar esfriaram de baixo para cima, criando uma inversão térmica. Essa pressão de ar incrivelmente alta garantiu o sumiço do nevoeiro, proporcionando uma visão enganosamente clara. Mas a inversão térmica pode criar ilusões de ótica, mostrando o horizonte mais distante, fazendo-o parecer mais alto ao longe, mascarando objetos que estão mais próximos. Esses falsos horizontes cheios de mar escondem facilmente quaisquer icebergs que possam estar se aproximando. Greg conhecia os perigos de um mar calmo no Ártico, preferindo as águas agitadas, onde é mais fácil detectar icebergs por entre as ondas. Espiando do mirante, Greg olhava o abismo escuro à frente. De repente, dentro de 1,5 km diretamente à frente, uma imagem formidável rapidamente emergiu das águas escuras ao redor. "Iceberg logo à frente!" gritou Greg para seu companheiro, que imediatamente se dirigiu ao leme e o orientou a dirigir com força para este bordo. O timoneiro recebeu a ordem. No calor do momento, ele girou o timão no sentido anti-horário. Ele então percebeu haver virado o timão para o lado errado e rapidamente girou na direção oposta. O navio apontou para o iceberg, virando para bombordo enquanto reduzia a velocidade. No entanto, esse atraso, com a curta distância do aviso e o ritmo rápido em que navegavam, pode não ter feito diferença. Ao se aproximarem do iceberg, parecia que conseguiriam desviar dele, mas mais de 87% de um iceberg fica debaixo d'água. E à medida que avançavam pela lateral, o gelo escondido na água atingiu a proa a bombordo, perfurando a lateral do casco com um rasgo de 1 metro quadrado. O navio estremeceu, com todos a bordo cientes de que algo estava errado. Em meio à confusão e ao medo, ignoravam os danos. Enquanto eles se orientavam, 6 dos 16 compartimentos estavam se enchendo rapidamente de água do mar. O casco poderia suportar que apenas 4 compartimentos enchessem sem afundar. O tempo estava passando, enquanto o Titanic seguia sua descida nas profundezas.
Com as emendas enfraquecidas, os pilares de aço e os rebites aquecidos, o navio quebrou sob a pressão e a mudança repentina de temperatura da água gelada. Foi dada a ordem de abandonar o navio. Os botes salva-vidas estavam sendo preparados para serem liberados enquanto sinais de pedidos de ajuda eram enviados para os navios próximos. O operador de rádio, sentindo-se culpado, chamava constantemente um navio próximo que havia estado em contato com o Titanic recentemente. A comunicação com esse navio fora constante nos últimos dias. Ele fornecia avisos de icebergs desde que o Titanic partira de Southampton. A última mensagem de aviso recebida fora apenas 1 hora antes. Ao receber o aviso, o operador respondeu ignorantemente: "Cale a boca", supondo que seus avisos de icebergs eram inúteis. Após essa resposta infeliz, o navio desligou o rádio e manteve silêncio. O navio mais próximo que estava respondendo aos seus sinais de socorro estava a 800 quilômetros de distância, muito longe para fornecer qualquer assistência a tempo. Então, inúmeros erros causaram o fim do Titanic, quer tenham contribuído diretamente ou por pura ignorância. É dia 10 de abril de 1912, um dia ensolarado de primavera. Você é um dos passageiros de primeira classe a bordo do Titanic, no momento em que o navio está prestes a partir de Southampton. Imagine a emoção de todos, o ar fresco da primavera, os sons do mar. Você está passeando pelo deck mais alto do Titanic quando vê vários botes salva-vidas. Ao começar a contar os barcos, lembra-se da capacidade do navio, um pouco mais de 3.000 pessoas. Espere, mas há botes salva-vidas suficientes para todos a bordo? Vamos analisar os números. O Titanic poderia transportar um total necessário de 64 botes salva-vidas, número que facilmente teria ajudado a salvar todos os passageiros a bordo. O projetista-chefe Alexander Carlisle planejava equipar o navio com 48 botes salva-vidas, mas o Titanic acabou ficando com apenas 20. O fato de esse número de botes não ser suficiente para todos os passageiros não era algo ilegal na época. Isso ocorreu porque o número de botes salva-vidas necessários era calculado com base na tonelagem de um navio, não na capacidade de passageiros dele. Falando no Titanic, esse número de botes foi escolhido por razões estéticas, para fazer com que os convéses parecessem menos lotados para os passageiros da elite e de classe alta do navio. Depois que a decisão final sobre os botes salva-vidas foi tomada, Carlisle deixou o emprego. Os passeios dos passageiros nos convéses do Titanic eram agradáveis aos olhos, mas, no final, valeram a pena? Em 2012, um século após o naufrágio, novos documentos relacionados à escandalosa falta de botes salva-vidas foram descobertos. Parece que um inspetor de segurança chamado Maurice Clark propôs a adição de pelo menos mais 10 botes salva-vidas 5 horas antes da partida do navio. Mas, como os donos do navio claramente queriam sair na hora, seu pedido foi ignorado. Ele também foi avisado de que, caso não mantivesse isso em segredo, seria demitido. Pensando bem, se os proprietários tivessem seguido o conselho dele, estima-se que mais de 700 pessoas poderiam ter sobrevivido naquela noite. Os 20 botes salva-vidas que você contou, aqueles que realmente chegaram a bordo, poderiam transportar apenas 1/3 dos passageiros, mesmo com capacidade total. Mas, tragicamente, alguns deles foram lançados ao mar com apenas 12 pessoas, quando poderiam facilmente salvar até 65 pessoas cada. Para piorar o desastre, os membros da tripulação do Titanic não foram devidamente treinados no uso do equipamento de lançamento do bote salva-vidas. É por isso que os botes foram lançados lentamente, de forma inadequada e, às vezes, sem a devida supervisão. Dos 20 botes salva-vidas, apenas 18 foram colocados à tona corretamente. Além disso, os passageiros não foram informados sobre as medidas de segurança. Um treinamento para os botes salva-vidas deveria ter ocorrido no dia 14 de abril, mas o capitão acabou cancelando o evento. Um dos muitos mitos que cercam o Titanic e seu fim catastrófico também está relacionado à falta do número necessário de botes salva-vidas. Não havia nenhuma lei marítima na época que dissesse que mulheres e crianças deveriam entrar primeiro nos botes salva-vidas, mas era um costume universalmente aceito em situações como um naufrágio. Pouco depois de o Titanic ter afundado nas águas geladas do Atlântico, rumores começaram a se espalhar. Diziam que alguns homens desesperados recorreram a se vestir de mulher naqueles momentos finais antes da meia-noite de 14 de abril de 1912.
Eles queriam um lugar nos botes para ter a chance de salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, há pouca ou nenhuma evidência de que passageiros do sexo masculino do Titanic tenham realmente feito isso. De qualquer forma, o que aconteceu com aqueles 20 botes salva-vidas que estavam a bordo do Titanic depois que o navio atingiu o iceberg? O que sabemos é que todos esses barcos foram lançados entre 00:40 e 2:15, com um total de 718 pessoas a bordo. No momento em que foram resgatados pelo navio RMS Carpathia por volta das 4 horas do mesmo dia, apenas 705 pessoas ainda estavam vivas. A tripulação do RMS Carpathia levou mais de 4 horas e 30 minutos para resgatar todos os passageiros e 13 dos botes salva-vidas. Eram tantos quantos o navio de resgate era autorizado a transportar. O resto dos botes salva-vidas, agora vazios, foi deixado no mar à deriva. Os recuperados foram posteriormente devolvidos à White Star Line, a companhia de navegação britânica que operava o Titanic. Estranhamente, depois de serem devolvidos, eles parecem ter desaparecido dos registros oficiais. A última imagem feita dos 13 botes salva-vidas sobreviventes foi deles sendo carregados no porto de Nova York. Infelizmente e ironicamente, era onde o Titanic deveria estar no dia 18 de abril de 1912. Os botes salva-vidas tiveram então retiradas suas placas de identificação do Titanic ou quaisquer outras marcas que pudessem ligá-los ao navio. Algumas fontes afirmam que os barcos acabaram sendo destruídos. Mas isso foi realmente a verdade? O destino de um bote salva-vidas em particular tem sido fonte de muito debate. O barco dobrável A, o último a deixar o navio, foi recuperado pela RMS Oceanic um mês após o acidente. Naquela época, ele estava a incríveis 322 quilômetros de distância do local onde o Titanic afundou. Além disso, no barco havia uma aliança de casamento gravada com as palavras Edward to Gerda, um triste presságio para um casal que se perdeu no mar depois de conseguir escapar do naufrágio do Titanic. Mais tarde, identificado como Edward e Gerda Lindell, o casal estava viajando da Suécia para os Estados Unidos de mudança. Alguns relatos afirmam que o Sr. Lindell, de fato, conseguiu chegar ao barco dobrável A, mas sua esposa não teve a mesma sorte. Nenhum dos dois foi visto novamente, e a aliança de casamento acabou sendo enviada para o pai de Gerda. A recuperação do barco dobrável A foi registrada por fotografias tiradas pela tripulação a bordo do RMS Oceanic e por um relato detalhado e manuscrito de um passageiro. Eles alegaram que o bote salva-vidas parecia mais um pedaço de madeira carregado pelas ondas do que um barco de verdade. O primeiro bote salva-vidas a deixar o Titanic foi o bote salva-vidas número 7. Ele foi apelidado de o bote salva-vidas milionário. Há rumores de que os 12 passageiros a bordo podem ter subornado a tripulação para remar em segurança em vez de permitir que outros saltassem para dentro. Em 2015, alguns dos itens recuperados desse bote salva-vidas, incluindo um menu de almoço, um bilhete e uma carta de um dos passageiros, foram leiloados por até $70 mil por um leiloeiro de Nova York. Logo após a catástrofe do Titanic, tornou-se obrigatório que todos os navios fossem equipados com botes salva-vidas suficientes para transportar todos os passageiros e tripulantes. É mais provável que os botes salva-vidas do Titanic, sendo equipamentos relativamente novos na época, tenham sido reformados para ser usados em outros navios, como o RMS Olympic, que era o irmão mais velho do Titanic. Alguns deles podem ter sido vendidos para coleções particulares ou até mesmo deixados para apodrecer. Afinal, eram vistos como peças de azar, e a maioria das pessoas não estava disposta a usá-los de novo em outros navios. Infelizmente, todas as informações sobre seu paradeiro são difíceis de confirmar agora. Nenhuma declaração oficial dos proprietários dos botes salva-vidas foi dada após o resgate. Mas embora nada pareça ter sobrado dos botes originais, algumas réplicas em tamanho real existem em exposições em museus em Falmouth, Inglaterra e Belfast, na Irlanda do Norte. Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar.
A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos. Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você, e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare! Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região. Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio.
E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15 mil anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário. Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética, e entre todas as ondas haverá a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame Triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor.
Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas-vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrier. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional.
Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha 2 passageiros a bordo de seu avião monomotor Beechcraft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro, eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1h30, sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora, ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização.
Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Oh, hey! Hoje você fará uma viagem ao redor do mundo. E embora o Phineas Fogg tenha conseguido fazer essa jornada em 80 dias, sabe como no livro de Júlio Verne? Não posso prometer o retorno em segurança. O fato é que o mundo agora está repleto de anomalias desconhecidas. Elas costumavam ser observadas apenas no Triângulo das Bermudas, mas agora são encontradas em todos os lugares. Começamos a viagem de Nova York e nosso primeiro destino é Los Angeles. A melhor maneira de chegar lá é de avião. No entanto, embora até esse meio comum de transporte seja projetado para resistir a tempestades severas, o seu é especial. Sua águia de ferro possui um casco reforçado, um tanque de combustível ampliado e uma cápsula de resgate que garantirá sua sobrevivência em caso de emergência. Ok, você decola com céu claro, nuvens brancas, sol forte e nenhuma turbulência. Porém, de repente, essa paz é quebrada por fortes ventos, nuvens negras e relâmpagos. Uma nuvem parece especialmente sinistra, parece estar viva e crescendo. Você não tem escolha a não ser voar através dela, então respira fundo. Assim que entra nela, tudo mergulha na escuridão absoluta. Só dá para ver flashes brancos. Eles iluminam nuvens negras por alguns momentos, mas não se parecem com um raio. A turbulência está aumentando e você mal consegue segurar os controles nas mãos. De repente, a nuvem começa a mudar de forma. Gradualmente se transforma em uma espécie de túnel, e você voa bem no centro deste anel. Só que agora as paredes do túnel começam a se fechar. A única maneira de escapar é voar para a luz no fim dele. Assim você aumenta o impulso e o foco. Todos os componentes eletrônicos do avião estão rangendo e alertando sobre o perigo. O motor está no limite. Você está suando. As paredes do túnel quase tocam as asas do avião e... Você conseguiu! Escapou desta nuvem escura no último momento. Pode respirar aliviado. Agora você está em uma densa névoa cinza. Não vê nenhuma lacuna em quilômetros ao redor. Seu radar não está funcionando corretamente e não pode mostrar sua localização. É hora de entrar em contato com o controle de solo e saber onde está. Ao ouvir a resposta, seus olhos se parecem bolas de boliche de surpresa. Acontece que você já está no espaço aéreo de Los Angeles. O quê? Mas isso é simplesmente impossível. Normalmente, essa viagem leva cerca de 5 horas. Porém, esses 4.000 quilômetros foram vencidos em um tempo quase 2 vezes menor. Para entender isso, precisamos abrir uma enciclopédia de anomalias das Bermudas. Ela é bastante popular entre os viajantes hoje. Você folheia até o capítulo sobre viagem no tempo e... Aqui está. Em dezembro de 1970, o experiente piloto Bruce Jernan caiu em uma anomalia semelhante no Triângulo das Bermudas. Ele conseguiu sobreviver e compartilhar sua experiência. Os cientistas foram capazes de explicar a maioria dos eventos estranhos que Bruce viu, mas a jornada no tempo ainda é um mistério. E agora existem muitos desses túneis no céu ao redor do mundo. Bem, essa anomalia até parece útil. Você economizou bastante tempo e combustível. É hora de pousar, mudar de meio de transporte e seguir para o próximo destino, o Japão. Dessa vez a viagem é de navio. Uma jornada pelo Oceano Pacífico deve ser calma e pacífica. E você poderá descansar após um voo difícil. Em algumas semanas,
O capitão relata um fato terrível. Vocês estão perdidos no mar. Os passageiros estão chocados. Algumas pessoas começam a gritar com o capitão, acusando-o de incompetência. Em resposta, ele mostra uma bússola que deveria ajudá-lo na navegação. O dispositivo enlouqueceu. O ponteiro está girando como o dos segundos de um relógio. De repente, lhe ocorre um pensamento. Vocês devem ter entrado em outra área anômala, o Mar do Diabo. Este é um lugar tão místico quanto o Triângulo das Bermudas e está marcado com um ponto vermelho na Enciclopédia de Anomalias. Em 1950 e 1954, muitos navios e centenas de tripulantes sumiram lá sem deixar vestígios. Em 1955, o Japão enviou seu navio de pesquisa Kaiumaru, número 5, em busca das causas dos desaparecimentos. Infelizmente, essa embarcação também desapareceu sem deixar vestígios. Mas agora você sabe que há uma anomalia geomagnética neste lugar, que deixa todas as bússolas malucas. Isso ocorre devido ao alto teor de metal no solo subaquático. O ponteiro magnético da bússola é muito sensível a essas coisas. Portanto, essa situação fica em suas próprias mãos. Existe apenas a sugestão do uso de outros métodos de navegação. Nem o rádio, nem a navegação por satélite funcionam. Então você levanta seus olhos para o céu e observa o sol, que se põe a oeste, e é exatamente essa a direção necessária. Muito em breve você finalmente pisará em terra firme. Bem-vindo ao Japão! Algumas lembrancinhas e depois para o aeroporto. Dessa vez, o destino é a costa leste da Índia. Está correndo tudo bem com o voo. Sem turbulência ou mau funcionamento no avião. Você observa o céu noturno pela janela e, de repente, vê uma luz estranha. É pequena e se move para cima e para baixo. Outros passageiros nem prestam atenção a isso. Para eles, é uma coisa comum. Quando abre sua enciclopédia, rapidamente descobre que a primeira pessoa que descreveu essa anomalia foi Cristóvão Colombo. Ele disse que parecia uma vela subindo. Colombo também escreveu que uma chama explodiu de repente no mar. Tudo aconteceu enquanto navegava pela área do Triângulo das Bermudas, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Mas agora, essas luzes são uma visão comum em todo o planeta. Na Índia, você compra uma passagem para um cruzeiro que vai para a Flórida. Esta rota é popular entre os turistas, pois passa por muitas anomalias interessantes. Agora é mais um passeio. A primeira delas é um navio fantasma. A busca por ele durou semanas. Cada vez que o navio de cruzeiro se aproximava do fantasma, uma névoa espessa caía sobre a água. Os turistas subiram nas plataformas de observação e procuraram o mastro da embarcação à distância. Mas ele aparecia e desaparecia como uma barbatana de tubarão. Finalmente, você consegue se aproximar do navio. Porém, todos são convidados a permanecer a bordo e não tentar entrar na embarcação fantasma. Todos os turistas conhecem a triste história de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Em 1880, o Allen Austin encontrou uma escuna flutuando em meio a uma névoa espessa. O capitão enviou algumas pessoas para fazer o reconhecimento. Elas encontraram muita carga valiosa e pertences pessoais da tripulação, mas nada de vestígios de gente. Parecia que toda a tripulação da embarcação fantasma simplesmente desapareceu. O capitão do Allen Austin decidiu rebocar o outro navio até o porto para negociar a carga. Entretanto, assim que a viagem começou, uma forte tempestade separou os dois e o fantasma desapareceu. A tripulação passou vários dias procurando por ele. Finalmente conseguiram encontrá-lo, mas seus tripulantes haviam sumido, assim como tinha acontecido com a tripulação original. Então você continua sua jornada e, depois de um tempo, entra no lugar mais misterioso do planeta, o próprio Triângulo das Bermudas. Essa zona é considerada o berço de todas as anomalias. Todos os turistas se reúnem em um lado da embarcação. O lugar para onde estão olhando parece uma bolha de espuma gigante. O capitão faz um anúncio. Qualquer tipo de fogo é estritamente proibido aqui. Esta anomalia é, na verdade, uma fonte de gás natural. Bolhas de metano explodem da crosta terrestre e sobem para a superfície. Esses depósitos são responsáveis pela perda de muitos navios. Claro, se você acender um fósforo próximo a essas bolhas, também. Kabum! O último trecho da viagem da Flórida a Nova York será muito intenso. Existem mudanças climáticas extremas na região. No momento, o sol está brilhando e não há vento nenhum, mas basta um segundo para a chegada de uma forte tempestade. Os raios caem literalmente a cada segundo e o céu fica completamente coberto por nuvens negras.
e em mais um minuto, os raios do sol dispersam as nuvens e a tempestade acaba. Essa é outra anomalia causada pela corrente do Golfo. Enormes massas de ar quente se encontram com outras frias. Isso provoca mudanças climáticas instantâneas e tempestades violentas. A falta de preparo de muitos marinheiros e pilotos para tais condições levaram ao desaparecimento de navios e tripulações inteiras sem deixar vestígios.